Meu nome é Amanda Veras, eu sou psicóloga clínica e administro aqui o Instituto VOP, Vida, Otimismo e Propósito. E esse é mais um episódio do VOPcast, o seu podcast para cuidar, inspirar e transformar. Hoje o nosso tema é valorização da vida. E hoje o nosso episódio de valorização da vida conta com uma convidada muito especial, uma colega de profissão, a psicóloga Regina. Seja muito bem-vinda ao nosso VOPcast, Regina. Obrigada, Amanda. Fico muito agradecida pelo convite. É uma alegria estar aqui com você no VOPcast. Gente, eu convidei a Regina para falar sobre valorização da vida, porque nós estamos numa campanha do Setembro Amarelo, uma campanha tão falada, tão discutida, e eu acho que não tinha ninguém melhor para falar sobre valorização da vida do que a Regina, que é uma das integrantes fundadoras de um grupo de acolhimento e apoio chamado Vida que Segue. Então, se você ainda não segue, segue o grupo Vida que Segue no Instagram, onde elas fazem um acolhimento às mães enlutadas. E eu conheci a Regina num momento assim muito especial. Hoje nós fazemos parte do time VOP, ela atende como psicóloga clínica aqui no nosso instituto. E eu queria, Regina, começar essa conversa aqui especial falando um pouquinho de como você me inspira. De como você me inspira como profissional, como pessoa. Gente, a Regina tem uma história que nos conecta, que é o testemunho. E eu acredito que o nosso depoimento, o nosso testemunho de vida, ele liga as pessoas, ele traz uma identificação. Então, nós não estamos aqui ocupando um lugar de saber para aqueles que não sabem, mas nós estamos aqui num bate-papo entre pessoas que têm os seus testemunhos, os seus depoimentos, as suas vivências, as suas experiências de vida e que de alguma maneira, extraindo dessas experiências, às vezes tão dolorosas, traumáticas, dessas pedras, como a Karina ou Kajima Fukumitsu fala, né? Extrair flor de pedra. É possível extrair algo tão lindo como uma flor. Eu queria que você começasse falando aqui nesse momento sobre a sua experiência, como que o grupo Vida que Segue chegou, nasceu através das experiências de cada mãe, mas da sua história tão singular. Eu acho que isso vai conectar as pessoas e vocês vão entender, gente, por que a Regina está aqui. Então, Amanda, eu fico até sem jeito de você falar assim né, que eu inspiro. Mas, assim, de fato, é uma história de dor, né? Eu perdi meu filho para o suicídio há 16 anos. É um jovem, 22 anos, cheio de vida, que, assim, nossa, aprendi muito com meu filho. E depois dessa perda muito significativa, que só quem passa por isso é que sabe, né? O quanto isso você precisa começar a viver novamente. A tua vida é outra totalmente, não é mais uma a nova mesma, vida, é uma né? nova vida, é um recomeço. Você fica sem chão. E aí, logo depois da partida do meu filho, diante de muita dor, coração dilacerado, eu senti que não tinha como continuar daquele jeito. Era muita dor, era assim, muito forte. O existir, né, o Viktor Frankl, ele fala no livro dele Em Busca de Sentido. Sim. Deixo aqui a dica sobre que quem tem um propósito, né, quem tem um como, enfrenta qualquer porquê. Isso. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, não sei, é uma história assim. Quem tem um porquê. Quem tem um porquê, para quê. Quem tem um pra quê, um porquê, enfrenta qualquer como. Exatamente isso. E então, assim, eu senti que eu precisava, né, seguir em frente. Então, diante de tanta dor, eu tinha a opção de ou mergulhar naquela tristeza profunda e viver assim numa depressão, ou então, peraí, a vida segue, meus outros filhos estão aqui, minha família, né? É a minha vida, eu preciso seguir, eu não posso ficar presa nessa dor terrível. Aí então foi quando eu comecei. Eu toda a vida fiz trabalho voluntário. Uhum. Mas a partir de então eu senti que eu precisava transformar.
isso em algo maior. E aí, de repente, eu passei a ser voluntária, né, fazer esse trabalho de escuta telefônica. E nessa experiência de escuta... Através de um trabalho voluntário, né? Você fez parte do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Exatamente. E ali, de forma voluntária, você ainda não tinha cursado psicologia. Ainda não. Era uma voluntária e foi lá porque a partir da sua experiência de dor, você quis contribuir com outras pessoas. E aí você se tornou uma voluntária do CVV. E depois dessa experiência, aí despertou. Eu digo, eu vou fazer psicologia. Né, vou fazer psicologia, e aí comecei a fazer psicologia e fui me apaixonando e assim me encontrando, e durante o curso apareceu a oportunidade de fazer a pós em suicidologia, né, que foi com o Dorinaldo, que foi quem primeira turma aqui. E aí eu digo, meu Deus, assim o campo parece que realmente estava, né, foi muito oportuno. E aí então eu consegui fazer o curso de pós, durante o curso de psicologia, e conheci a Lady Nalva, que é a fundadora, né, do Vida que Segue, através de uma entrevista de uma estudante de psicologia que veio fazer uma entrevista comigo, de uma pesquisa, e depois eu recebi uma ligação perguntando se eu poderia ajudar uma outra mãe que tinha necessidade de conversar com uma mãe enlutada assim por mais tempo. Saber como era que estava fazendo para seguir em frente, porque ela não estava sabendo como, estava muito difícil. E realmente é difícil. E aí a gente foi se encontrando e formou a Lady Nalva. Na época ela fez o primeiro colóquio, né? Então, a Lady Nalva, que foi quem fundou o Vida que Segue, realizou o primeiro colóquio de pós-venção aqui em Teresina, e depois disso a gente já começou a se encontrar nas casas. O grupo gestor do Vida que Segue é formado por 7 mães enlutadas, né? Aí a gente começou a fazer esses encontros em casa. A gente falava do nosso luto, como era que estava sendo para cada uma de nós. E todas com filhos de idades diferentes, experiências diferentes. Então a gente pode entender que através da fala, através da escuta, através de um grupo onde você pode falar sem medo de um julgamento, onde você pode abrir o coração, dizer como se sente. Esse grupo ele foi tecendo esse vínculo, e a partir disso essa dor ela foi sendo eu não acho que tem coisas que a gente não dá nome, né, Regina? Tem. Essa dor ela foi sendo, eu acho que essa dor ela foi acontecendo e ela foi assim se diluindo. É porque assim essa troca, né, de vivência do luto, né, que é um processo, esse espaço de fala, né, onde você se sente num grupo de identificação. Exatamente, que você se identifica e que você se sente pertencido de fato, em que você é acolhido, porque eu acredito que o acolhimento e, sabe, o apoio, o afeto, o amor é que, de fato, ele é quem contagia e que faz tudo, que transforma. E então, assim, em meio à dor, existe esse amor. Por isso que a gente fala transformador em amor pela outra pessoa, por outras situações, para ajudar outras famílias que estão vivendo aquela dor, e que a gente entende, que a gente compreende. E quando a gente não sabe o que dizer, a gente simplesmente se coloca, eu estou aqui, conta comigo. Sabe? Se precisar e fazer uma consulta, eu vou com você, eu acompanho você. Sabe? E se fazer presente. Nossa, é qualidade de presença mesmo, de corpo e alma, sabe? Porque é isso que o grupo ele traz pra gente. Que sozinho ninguém consegue, mas quando a gente se une, quando a gente sofre junto, porque, Amanda,
O luto, ele precisa de colo. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ser compreendido como ele é. E não tem aquela coisa de, com um ano, passa, não passa. Sabe, ele suaviza, ele diminui, isso vai de cada pessoa, porque diz que o tamanho da saudade é do tamanho do amor, né? Quanto maior o amor que você, pela pessoa que partiu, maior a saudade. E aí dói muito, e fica aquele vazio, e aí você vai tentando preencher de alguma forma. E aí, gente? A gente só respira profundamente, né? Bom, quando a gente teve a iniciativa do Vopcast falar no Setembro Amarelo e se posicionar, eu tive muito cuidado e muito zelo, porque nós vemos que o efeito Werther, né? Aquele que propaga, aquele que espalha talvez um contágio, que comunique de uma forma maléfica algo que poderia ser benéfico. Então, quando eu convidei a Regina, foi para que a gente pudesse trazer essa humanização, essa fala tão real, essa fala com tanta propriedade, essa fala de alguém que passou e que ainda passa dia após dia por isso. E eu falo assim, sabe? Às vezes eu sou convidada para dar uma palestra, Setembro Amarelo, você pode falar, o mês do suicídio, eu escuto muito isso, né? E a gente precisa entender que é preciso falar, mas é preciso saber como comunicar a mensagem que você quer, a mensagem que você quer deixar e as pessoas que você quer auxiliar através da sua comunicação, através da sua fala. Por isso que eu acho importante a gente falar sobre a valorização da vida, sobre uma mãe que viveu essa experiência e que ressignifica a cada dia, porque não ficou no passado, né? Cada dia você está ressignificando esse processo. E eu queria muito, assim, Regina, que você pudesse falar através da sua experiência também clínica, como psicóloga, como é que você enxerga esse movimento do Setembro Amarelo? Como essa fala ela pode ser assertiva e ela pode promover para as pessoas que estão assistindo a gente uma conscientização da importância da mãe, do pai, do cuidador, da família enxergar o seu filho, ou do colega enxergar o amigo, dando mesmo assim dicas práticas que você pode falar através das suas vivências dentro da clínica e dentro de toda essa experiência aí como psicóloga, como mãe, como pessoa, como pós-graduanda, enfim. Então, Amanda, a gente hoje acompanha essa campanha, né, que mobiliza todo o país, que mobiliza toda a sociedade, que a gente vê assim nas mídias a preocupação assim de algumas instituições, alguns órgãos estarem realizando alguma ação no Setembro Amarelo, como que às vezes até para cumprir, né, um calendário, aquela Porque coisa dia 10 de toda. setembro, no calendário tem lá, né? 10 de 10 de setembro, setembro. Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Foi proposto pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, eles viram esses dados, perceberam e instituíram um dia. Mas eu acho que vai além desse dia. Sim, o CVV ele trouxe, né, para o Brasil essa campanha, inclusive com aquela frase, falar é a melhor solução. Aí, como você estava dizendo, falar como? Falar quando, para quem, com quem que a gente vai falar, né? E o Setembro Amarelo, a partir da cor, já traz essa coisa assim, a gente lembra do semáforo, que o amarelo ele nos chama atenção para todas essas situações de que a questão do suicídio está aí, é um fenômeno complexo, multifatorial e que assim ele é tão complexo, não dá para se falar de uma forma simples. Claro que não é simplista, né, não, Regina? não, é muito complexo, ele envolve muita coisa, então é preciso realmente ter esse compromisso de saber falar do tema, né, no Setembro Amarelo, de que forma, onde, com quem, porque muitas vezes pode acontecer, a pessoa está vulnerável. Sim. Né? Ela está em sofrimento e aí, de repente, ela ouve de uma forma diferente. Isso é importante, né, desconstruir mitos, né? Essa desconstrução dos mitos é muito importante e a promoção mesmo de ações positivas, né? É importante
buscar uma vida com otimismo e um propósito que dê sentido, de fato, à vida. Né? E assim, na clínica a gente recebe algumas situações bem complexas, mas que a gente faz esse acolhimento e a pessoa se sente cuidada de tal forma que vai aumentando essa confiança de falar, que muitas vezes a pessoa não fala, Amanda, porque é muito difícil para ela falar. Às vezes é uma coisa assim que nem ela sabe explicar o que está acontecendo. Então, assim, é muito difícil, daí que causa toda essa dor psíquica, esse sofrimento intenso. Porque a pessoa, quando ela pensa em tirar sua própria vida, é porque ela está num sofrimento, ela já viveu, ela está desacreditada, ela não acredita em mais nada. Né? Ela perdeu a esperança. Ela acredita que tirando a própria vida vai acabar com essa dor. E, na verdade, o que ela quer acabar é com a dor que está, né, causando dilacerando, causando todo alma, isso. assim. Quer acabar com essa dor. Então, se de repente ela encontra alguém, um profissional capacitado, que compreenda, entenda e acolhe e que vai ouvir, né, de forma compreensiva, né, porque a escuta, né, a gente está aqui na clínica, você sabe, a gente escuta com os olhos, escuta, né, de toda forma, tem essa escuta com os sentidos. E a pessoa, a forma como ela está ali contando e se mexendo, ou, né, respirando, olhando, tudo fala. Tudo comunica. Tudo comunica. E esse tudo comunica, eu acho que é importante porque eu acredito que seja uma orientação também. Tudo comunica. Então, a percepção que você tem dentro da sua casa, do comportamento do seu filho, dos relacionamentos que ele anda tendo, do ambiente onde ele está inserido. Sabe, eu vejo muito, Regina, assim, eu sou mãe, meus filhos ainda são crianças, né? Eu tenho o Heitor com 11 e o Rafa com 9 anos. E assim, o tempo com eles é um tempo onde eu busco observar. Como foi o seu dia hoje? O que é que você está fazendo? Como é que você está se sentindo? Dá vazão ao sentimento. Isso. Você vai sorrir. Eu comprei um saco de boxe pro meu filho mais novo. Eu disse pra ele, quando a raiva vier muito grande, e você não souber o que fazer. Perfeito. Você vai olhar pra esse saco de boxe e você vai bater muito nesse saco de boxe. E aí foi um jeito da gente externalizar um sentimento, uma emoção que ele sentia e não conseguia dar vazão àquilo. E às vezes a gente vê uma criança, né, se mordendo, autolesão, e o pai, não faz isso. No menino, por desconhecer mesmo, mas quando a gente consegue ampliar essa visão, buscar ajuda de um profissional, porque esse fator, assim, esse multifatorial engloba não é só a vivência dentro do núcleo familiar, mas é a vivência fora, os ambientes onde aquela criança está inserido, tudo, a gestação, tudo envolve. Então, assim, eu acredito que a gente, às vezes, ter esse olhar mais direcionado para o nosso filho, para a nossa filha, para o amigo, para a amiga, e escutar, sem o julgar. Eu acho que isso é uma maneira, uma forma de você acolher o sentimento, acolher aquela pessoa que está em sofrimento e oportunizar para ela falar como ela se sente. Sim. Que a fala é curativa. Isso faz a diferença. Amanda, isso que você falou do presente que você deu. Deu um saco de boxe pro meu filho. É excelente, porque isso é uma forma de você realmente colocar para fora. Né? Quando você não explode, você implode. Então, tu precisa colocar isso para fora. Às vezes eu mesma falo, olha, vamos colocar essa raiva, essa agressividade, coloca para fora, grita, vai, né, andar de bicicleta, esmurra uma almofada, faz alguma coisa, mas coloca para fora, que não no corpo. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não sabe lidar com isso. Os pais também não sabem. É desafiador. É muito desafiador. Não tem uma receita, não tem um manual de instrução, não. É nessa relação. Mas essa relação de amor, de afeto, de cuidado. Quando você se sente amada, você se sente cuidada,
é bem mais fácil. Agora, quando você não se sente amado, você fica aquela pessoa que é excluída, você se sente excluída. Não pertencente, né? Até o Martin Seligman, ele fala no estudo dele de um livro que ele lançou sobre o otimismo, ele fala sobre a importância do pertencimento e sentir-se pertencente a um grupo, ao seu primeiro núcleo, que é a família, é fundamental. Regina, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre... Quando você fala, meu olho fica enchendo de água e eu preciso ficar me controlando. Eu já percebi aqui. Senão daqui a pouco eu choro. Assim, dentro dessa perspectiva, dando assim, uma orientação para muitas mães que, de repente, hoje estão com os seus filhos emocionalmente adoecidos e sentem-se desesperadas e muitas vezes desesperançadas. Eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu já levei no psiquiatra, já levei no psicólogo, a gente já não sabe mais o que fazer dentro de casa. E às vezes esse contexto traz essa família para um lugar de desaprovação consigo mesmo. Um olhar assim, poxa, mas o que foi que eu fiz de errado? Isso traz um peso muito grande. Isso, é tão desafiador, de fato, é muito desafiador. E, como eu falei, não tem manual de instrução, não tem um passo a passo, mas a gente não pode desistir. Pai, mãe, família, não pode desistir da pessoa. Por mais difícil, por mais desafiador que seja, tem jeito. Como diz Karina, se tem vida, tem jeito sim. E é importante buscar, é importante se perceber. Se percebeu impotente, se percebeu assim que está difícil. Você se percebeu assim, Regina, em algum momento, impotente? Com certeza. Então, assim, quando é importante buscar ajuda, né? Agora, como e onde? Nós ainda temos, assim, algumas dificuldades, às vezes, da gente até encaminhar, né? Porque a demanda, infelizmente, a demanda está crescente. Está absurdamente absurda. Né? E aí, então, é por isso que o Setembro Amarelo, de repente, ele vem trazer essa reflexão de como que eu posso melhorar a minha relação na minha casa, né? Valorizar minhas relações. A valorização da vida são esses momentos. Então, a valorização da vida nasce a partir da contemplação dos momentos que são tão simples, singulares e únicos. A promoção da saúde é isso. Essa promoção da saúde mental é você poder promover dentro do seu próprio lar, da sua própria casa, momentos e que você sinta que se sente pertencido e que você pode falar livre desse julgamento moral ou religioso, que agora até me lembrei também que um dos fatores de proteção fundamental é a vivência da prática da fé, da espiritualidade, não importa qual religião, mas isso é assim de fundamental importância. A espiritualidade, ela é um fator protetor que ajuda os indivíduos a ressignificarem a sua vida. Sim. Então é fundamental. E então, assim, muitos adolescentes, às vezes em casa, eles manifestam assim um comportamento que pode chamar atenção. Ele está muito calado. Dá um exemplo prático, pronto. Né? Às vezes ele está muito quieto, se isolando, não tá falando com ninguém. Não, estou aqui de boa. Não, tudo bem. Busca saber, né? Vamos conversar. Se colocar mesmo. Eu fiz muito isso com o meu filho, Amanda. Eu dizia, além de sua mãe, eu sou sua amiga. Né? Fala comigo. Diz para mim o que é que está acontecendo, como que eu posso te ajudar enquanto mãe, como amiga, sabe? Eu fiz muito isso. Então eu percebo que tá aí, gente, é difícil, é desafiador, mas é possível. E a gente não pode desistir das pessoas que a gente ama. Também, Amanda, eu me lembrei do grupo Vida que Segue, os pais, as mães, assim. Nós estamos com um grupo 56 famílias. E que, assim, a gente percebe que muitas vezes vem aquele sentimento, eu poderia ter feito isso, eu poderia... Tem coisas que não tem resposta. Não tem. Não tem mesmo. E não...
Por mais, tá aí os estudiosos, tá aí as pesquisas, até hoje não tem uma resposta para esse fenômeno do suicídio, não tem. Então, assim, é viver o momento presente, o aqui e agora, da melhor forma possível. Né? Me doar, me permitir, e permitir viver o momento mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o amanhã. Eu me lembro, Regina, que uma vez eu escutei um relato de um pai que dizia assim, que diante dos comportamentos do filho dele, muitas vezes autodestrutivos, autolesivos, o pai chamava o filho para conversar e dizia para esse filho assim: filho, esse comportamento, ele me machuca. Ver você fazer isso com você me fere. Mas deixa eu lhe dizer, a despeito de qualquer comportamento que você anda tendo, o meu amor por você não muda. Então esse pai, ele dizia do amor que sentia, o filho se sentia acolhido, ele diferenciava: você não é este comportamento, esse comportamento não lhe define. E esse filho foi compreendendo que o amor do pai permanecia a despeito das circunstâncias, né? E aí eu me lembro que às vezes eu nunca esqueci essa fala. E aí eu chego para meus filhos e disse assim: você me ama? Amo, mãe. Aí eu pergunto: você se sente amado? Porque uma coisa é eu dizer que amo. Outra coisa é aquele que eu ofereço o meu amor, aprende a receber, e aquele que eu ofereço o meu amor pode dizer sim, eu me sinto amado. Então antes que eu diga eu te amo, você recebe meu amor, você se sente amado. Eu acho que isso é assim fundamental para a gente alicerçar a nossa conexão com os nossos filhos, a gente entender também como isso se constrói, né? Tava lendo na internet sobre o que significa valorizar na vida, coloquei no Google, né? O que significa valorizar a vida? E olha só que interessante, a primeira resposta que aparece lá é: valorizar a vida não significa sair da rotina ou buscar emoções extremas para sentir o seu coração bater. Significa abrir os olhos, estar atento aos detalhes e aproveitar o momento. É tomar consciência do que você é e daquilo que você tem para ser grato e lutar para mantê-lo. Eu achei incrível, eu queria encerrar com essa reflexão, te agradecer demais pela sua presença no nosso VOPcast. Muito obrigada, Regina. E que você deixasse aqui uma mensagem final, de comunicando a essas pessoas que estão conosco sobre o VOPcast, esse momento e como é essa vivência para ti. Nossa, eu que agradeço, Amanda, esse momento de estar aqui fazendo parte desse time e do VOPcast, assim, para mim, nossa, pense. Porque se existe uma pessoa que eu admiro, sabe, é a Amanda. Admiro demais. Eu conheci a Amanda, assim, gente, que mulher é essa, sabe? A experiência de vida dela, ela, assim, sabe falar de valorização à vida. Porque você, sim, que é inspiração. E a vida é isso, Amanda, é essa troca. É a gente se doar, a gente se amar. É afeto, é pertencimento, sabe? Ai, não chora porque aí eu vou... Olha, acho que a gente... Vamos encerrar aqui esse momento especial, esse episódio tão incrível do VOPcast com esse ambiente de cuidado, de inspiração para transformação. Então, tudo que foi dito aqui, eu espero sinceramente que possa contribuir com a sua vida. Compartilhe com outras pessoas. Vamos falar de vida, vamos valorizar a vida com otimismo e com propósito.